Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal, o Ciência e Meio Ambiente. Sejam muito bem-vindos. Pois bem, o caso teve grande repercussão, grande. Nossa, mas não é um caso novo, tá? E eu vou explicar o porquê disso daqui. Isso aqui é o lado, né? A barata no ouvido. Nossa, atingiu aí realmente ah, as primeiras colocações aí. Mas vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada, montei um material bacana, bem didático, para todo mundo entender. Vamos ver aqui. Pois é, vocês estão vendo aí, né? A baratinha lá saindo do ouvido. Antes de mais nada, o pessoal pergunta bastante. Ela vai. Tem essa fake news também. Ela vai. O inseto, não só a barata, como outros insetos, pode atingir essa parte, né, de ouvido, nariz. E muitos vêm assim com dúvidas. Ela vai atingir o meu cérebro, ela vai comer o meu cérebro. Não vai, porque a gente tem mecanismos que impede, né, vão impedir justamente isso daí. Mas pode gerar grandes complicações, tá? Grandes complicações e preocupações, sim, porque a primeira reação que você tem com qualquer coisa no ouvido é coçar. Né? Coçar é o costume, pegar caneta, vou tentar tirar o inseto com um palito e vai prejudicar ainda mais, podendo atingir o ouvido médio ali, o tímpano e causar complicações ainda maiores. Quando você, se você pegar, né, der um azar de espremer, por exemplo, uma barata, tem a possibilidade do desenvolvimento de micro-organismos, né? Micro-organismos esses patogênicos que vão desenvolver doenças, tá? E no caso em particular aí a barata, o cerume, a nossa cera do ouvido, né, ela tem um odor para esse inseto que se assemelha muito aos ácidos, por exemplo, com grande exemplo, na cerveja, tá? Que estão contidos na cerveja, pão, alimentos fermentados. E como o inseto gosta de matéria orgânica, gosta de ambientes escuros, isso é muito comum, muito comum. Só para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, tá? No Rio de Janeiro, até os 4 primeiros meses desse ano, foram registrados 191 casos de retirada de corpo estranho, animados ou não, tá? Ou seja, vivos ou não, de ouvido, faringe, laringe ou o nariz, tá? 191 casos. Então, tem que ter muita preocupação e alerta a respeito disso, que parece uma coisa assim que não é muito comum, tá? Uma parte da mídia tratou isso, lamentavelmente, como um caso raro e não sei o que, e não é. Tá? Por quê? Porque esses insetos eles saem realmente procurando comida, em qualquer lugar. Né? E a cera é um atrativo. Tem um caso, eu vou demonstrar para vocês no slide a seguir, que o paciente confirmou, perdão, nossa, eu me engasguei aqui, confirmou que tinha o hábito de de deixar comida ao lado da cama, assim, tá? Ao lado da cama. Então, não faça isso, né? Porque anoiteceu, esses insetos estão saindo à procura de alimento. Então, como é que eu vou saber, né, professor, eu sou biólogo, como é que eu vou saber que tem um inseto dentro do meu ouvido? Professor, é simples. Um pouco simples sim. Então, a entrada de qualquer corpo estranho vai gerar aquele incômodo, tá? Vai provocar dor, irritação, coceira, e às vezes ele fica se debatendo dentro do ouvido também. O certo é não mexer para não gerar uma lesão, nada de cotonete
Não sei se vocês sabem, ah, o cotonete ele tem a capacidade, não só com inseto, mas o próprio, às vezes, quem tem problemas no ouvido, de empurrar ainda mais o cerume para dentro do canal. Aí pode gerar dor, otites, inflamações, etc. Então, não pode fazer isso, vai comprometer a audição. Eu vou demonstrar dois casos que já aconteceram, não só o dessa moça recentemente, tá? Que ela ficou 24 horas, o caso foi em Cabo Frio, e foi um desespero porque ela falou que o pessoal até do pronto-socorro foi bem solícito, mas aí teve que ter a compaixão, parabéns pro médico aí, parabéns mesmo, aplausos, que ele fez todo o procedimento ao saber do caso, sem cobrar nenhum tostão. Parabéns mesmo ao profissional, tá certo? Ao otorrino. Então, justamente, realmente não se deve mexer, tá? Então, pode ser que retire com uma pinça, uma lavagem, um anestésico local para retirar. Professor, mas eu não posso fazer nada? Pode pingar umas gotinhas de óleo ou remédio para o ouvido mesmo, não vou ficar fazendo propaganda aqui, né, que depois ficam falando, né, ou água, para ver se consegue mobilizar, e pela própria lei da gravidade o inseto vai vir a sair, tá? Se der o azar de não, aí tem que procurar, no caso se você tem um plano de saúde ou condições particulares, procurar uma clínica. Às vezes o caso pode evoluir para a gravidade. Vamos ver o próximo slide para entender o porquê que pode gerar uma gravidade, tá? Olha só, isso daqui saiu num portal de notícias há 4 anos atrás. Uma moça, tá, ela falou, eu não tenho palavras para a história dessa mulher com uma barata presa dentro do ouvido, tá? Aqui tem algumas imagens. Essas duas imagens são reais, as imagens são verídicas, e eu vou demonstrar justamente, tá? Justamente o que ocorreu com essa paciente, tá certo? Eu vou preservar o nome dela, tá? Mas o site, não sei se o site já está aqui, é desse site aqui, ó. Eu posso depois colocar na descrição para vocês, tá? Mas é um caso muito comum. Isso é só para reforçar que o caso é muito comum. Não é só essa mulher, coitada, né? Gera uma dor realmente muito, muito considerável esse caso de Cabo Frio, né? Aí eu posso até falar o nome, né? A moça, a Aline Lopes, né? Ela teve a felicidade de encontrar esse doutor, né, ainda bem, tá certo? Ela estava dormindo na casa da sogra. Isso foi aqui, foi o caso daqui, do bairro Jardim Esperança. Gente, e realmente ali não tinha, lamentavelmente não tinha aparelhagem, né, certas pinças, etc., para retirar o inseto, tá? Esse caso que vocês estão vendo, isso ocorreu há 4 anos atrás. Isso foi no dia 14 de abril, tá? Isso há 4 anos atrás, tá? Em Melbourne, na Flórida, tá? Ela acordou, colocou o dedo no ouvido, não sentiu nada, mas ela falou assim, olha, tem alguma coisa esquisita, tipo uma molhada, né? Ela disse ao portal BuzzFeed News. Era como se tivesse alguma coisa, um pedaço de gelo alojado, alguma coisa desse tipo. Alguma coisa no ouvido deixa a pessoa desorientada, às vezes confusa. Ela foi ao banheiro e ela pegou logo que o cotonete. Por sorte, ela falou que ao colocar, né, ao inserir o cotonete, tirar, viu os pedacinhos finos e pretos na ponta, aquelas patinhas. Ela falou, aconteceu alguma coisa. Ela falou, fiquei surtada. Era um inseto. Aí o marido dela pegou uma lanterna e confirmou, né? Era uma barata comum na Flórida, onde eles vivem.
e estava bem lá dentro. Bem lá dentro. Ela sentia e ouvia, né, aquele barulhinho da barata se movimentando. No caso dela, ela falou, não sentia muito uma dor, né, mas era como se meus ouvidos estivessem totalmente tapados, com muita força. E eu ouvi um zumbido muito forte na minha cabeça. Tá? Por grande ironia do destino, olhem bem, não é só os alimentos que vão atrair. Lembrando que eu expliquei o caso da cera. Eles tinham realizado uma dedetização na sua residência, uma semana antes. Então eles começam a sair. Tentou tirar a barata, o marido, mas piorou, só conseguiu tirar algumas patas. Foi errado? Foi. Tem que ir direto para o atendimento. Lá, eles colocaram anestésico, né, a lidocaína, e matou o inseto. As imagens que vocês estão vendo, tá? Óbvio, ela ouviu a barata morrendo, se debatendo, falou que foi horrível. Aí o médico pegou o instrumental, no caso a pinça, tem vários tipos de pinça, né? O instrumental adequado para retirar. E retirou alguns pedaços, que são os pedaços que vocês estão vendo aqui ao lado. Ah, professor, a história terminou bem. É aí que está. Tá? E não estamos aqui para condenar ninguém. É só uma avaliação. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui foi a primeira etapa. Ah, professor, não vai dizer que a imagem à direita do vídeo é a segunda etapa, essa cabeçona com as antenas. É a segunda etapa. 9 dias depois, os problemas ressurgiram. Né? O medicamento auricular, ele não entrava no ouvido. Ela estava com problemas para ouvir, né, porque passou a medicação, né, justamente por riscos de infecções, e podia ouvir sons estranhos de estalos. De estalos. O que tinha ainda lá dentro? Pois é, pedaços do inseto. A barata, uma parte da barata estava morta lá há 9 dias. Então ela chorava, soluçava muito, né? A médica tentava retirar, etc. Otorrino. Foi para o otorrino. Tentou várias vezes retirar. Foi quando saiu isso aqui. Vocês estão vendo ao lado. A cabecinha dela. A cabecinha dela. Então, gente, tem que ter preparo. Tem que ter preparo. Tá? Esses insetos, né, invasores de orifícios, né, eles criam esse risco de infecção, podem causar um trauma psicológico. Então, está em tal situação, corre para o pronto-socorro. Corre. Se tiver condições, vai direto numa clínica, no otorrino, numa emergência, tem um otorrino que tenha os medicamentos e a aparelhagem correta. Né? Ah, professor, vai dizer que tem outros casos? Tem esse caso aqui também. Ó. Vai falar, minha Nossa Senhora, vai dizer que isso aqui saiu do ouvido. Ainda tem aqui, ó. Ainda está meio amareladozinho, é do cerume. E vocês estão vendo ao lado aqui, ó. Ah, professor, esses negocinhos brancos aqui eu conheço, já vi isso. A maioria já viu isso. Isso daqui foi numa emergência, esse caso que vocês estão vendo foi na China. Ficaram espantados. Né? Justamente, praticamente uma famíliazinha morando dentro do ouvido de um homem. Esse caso aí é que ele deixava comida, restos de comida ao lado da cama. Ao lado da cama. Né? Gente, tinham mais de 10, vamos dizer assim, para vocês entenderem, 10 bebezinhos de baratas lá dentro. Lá dentro. Lembrando que essa espécie aí
a Blatelia germânica, geralmente ela contém de 30 a 40 ovos, tá? De 30 a 40 ovos. Então, tem que ter muita atenção. Falar assim, o caso é raríssimo, não vai acontecer, etc. Pode acontecer, sim. Pode acontecer, sim. Tá? Então, para finalizar, procurar atendimento especializado com urgência. Tá? De imediato, a pessoa pode pingar alguma coisa? Pode. Remédio, óleo, água, para tentar imobilizar o inseto, inclinar a cabeça e ver se ele cai, se ele sai pela força da gravidade. Tá certo? Não fique lá discutindo, vamos dizer assim, brigando com o inseto dentro do ouvido. Cotonete, palitos, nada disso para espetar, vai piorar ainda mais a situação. Né? A tendência é essa. A tendência é essa. Né? Se ferir o tímpano, aí o caso é bem grave. Geralmente entra, vocês podem até estar pensando, professor, entrou um mosquito, etc., um pernilongo, sei lá, formigas, talvez, mas com menos frequência. Mas no caso do pernilongo, às vezes ele entra, entrou e saiu. Ele não fica, é muito raro de ficar alojado ali. Mas no caso da barata, tem os casos, certo? Tem os casos. Né? Então, nada de bancar o sabidão, certo? E se tiver perfuração no tímpano, realmente, a membrana sensível, o procedimento é mais profundo, vai afetar ainda mais, tá? E tem um caso também bacana, bacana assim que eu digo de citar, ainda não bacana para o paciente, de usar o ouvido como uma incubadora, uma câmara incubadora, tá? Existe isso. Aí o desenvolvimento larval não tem como, tá? Aí é caso realmente de emergência imediatamente. Gostou do conteúdo? Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo. Deixa aquele like bacana aí, deixa mesmo um joinha. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Se cuide durante a pandemia e se inscreva lá no meu outro canal, o Alerta no Sudeste. Estou sentindo sua falta, tá certo? Conteúdo de ponta que está lá, inclusive, abordando essa nova massa de ar polar que vai, aliás, já está avançando aí no país e derrubando as temperaturas, tá certo? Tamo junto, cuidado aí, não é para ficar paranoico, né? Coitada, a moça lá, ela falou que tá dormindo, ela dorme até com bolinhas de algodão ou protetores auriculares para não entrar mais. Realmente gera um trauma psicológico, gente. Enfim, mas não é para manter a higiene, nada de... eu sei que o pessoal gosta, né, comer em cima da cama aí, mas atrai isso daqui ao lado. É isso aí, tamo junto. Forte abraço.